Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. A partir do versículo de número 12, que diz assim: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque não temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele nos ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Amém? Podemos assentar. Meus irmãos, Jesus não foi uma conspiração. Jesus não foi um acidente da história humana. Jesus não foi um acaso da história humana. Jesus foi algo planejado desde a fundação do mundo, ou melhor ainda, antes da fundação do mundo. Já era decreto de Deus enviar o seu Filho amado para a remissão dos nossos pecados. Ele não foi um acaso. Ele foi o protagonista da história. Ele é o protagonista da história humana. Jesus Cristo, ele está relatado desde o início da Bíblia até o final da Bíblia. Em Gênesis 3,15, nós temos o pronto evangelho, onde diz: da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. É o pronto evangelho. Desde o Gênesis já estava falando acerca de Jesus. Jesus sabia tudo o que ele estava fazendo. Jesus sabia dos acontecimentos da história. Jesus sabia de tudo o que iria ocorrer com Israel. Jesus sabia que no momento em que ele criasse o homem viria pecar e se rebelar contra Deus. E é lindo ver isso, que Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle quando o homem pecou, até porque Deus se antecipou diante do pecado do homem. O cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. E os planos de Deus sempre foi revelar a pessoa de Jesus Cristo. E nós podemos ver que o plano de Deus se concretizou quando Cristo veio à terra e morreu pelos nossos pecados. Quando Cristo veio à terra e lavou nós de nossa imundícia, a qual estávamos no lamaçal do pecado, Jesus Cristo veio com o teu sangue, nos lavou e nos redimiu. Agora veja bem, Billy Graham disse uma frase, a frase de Billy Graham é assim: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. O maior acontecimento foi Cristo, santo, perfeito, sem pecado, vir e pisar nessa terra de pecador. E eu acho lindo quando Cristo vem a esta terra de pecador e não se corrompe com os nossos pecados. Veja bem, qualquer pessoa
ela já nasce corrompida pelo pecado. Só que Cristo vem, é gerado pelo Espírito Santo, mas não peca em nenhum momento. Pedro vai dizer que nem sequer houve engano na boca de Jesus. É incrível olhar para um homem que andou no meio de pecadores e se corrompeu. E não se corrompeu. É incrível olhar para Jesus Cristo quando ele está no meio de pecadores, sujos, imundos, e ele em nenhum momento se corrompeu, em nenhum momento saiu engano da sua boca, em nenhum momento saiu palavras ruins, xingamentos da boca de Jesus Cristo, em nenhum momento. É por isso que Billy Graham vai dizer que o maior acontecimento da história não foi o homem subir à lua. O maior acontecimento da história foi quando Deus se fez homem e habitou nesta terra para nos redimir de nossos pecados. Veja bem, Isaías capítulo de número 9. Isaías está falando ali de Israel, Galileia estava corrompida. Aí Isaías vira no capítulo de número 9, versículo de número 2, diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Ele já está falando acerca de uma profecia que Jesus viria quando todo mundo estava sob domínio do pecado. Estava em trevas, não havia luz em seus olhos, não havia luz em seu coração. Aí Isaías vai dizer: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E depois ele vai dizer ainda: porque um menino nos nasceu. O povo estava em trevas, corrompidos pelo pecado. E aí ele diz: viu uma grande luz. Quem era essa luz? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus Cristo, nosso Senhor, quando nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecado, a luz brilhou sobre este mundo. Jesus Cristo desceu sobre esta terra, foi morto e crucificado naquela cruz. Então nós, através do teu santo sangue, nós podemos ser purificados dos nossos pecados, lavados e remidos, e ainda mais podemos ser transladados por Ele ao encontro dele mesmo nos ares. Jesus Cristo. Apenas Deus que se fez homem, um Deus que se fez servo, um Deus que se humilhou, um Deus que deixou o seu resplendor, um Deus que deixou a sua glória. Não é incrível isso para você? Não é incrível você olhar para o Criador da história, você olhar para o Deus que fez todas as coisas? Não é incrível você olhar para o Deus que diz: haja luz e houve luz? Não é incrível você olhar para um Deus que tem poder na palavra? Um Deus que, quando não existia nada, Ele diz: haja luz, e ninguém pode conter a voz desse Deus. Houve luz naquele momento em que Ele diz: há poder na palavra. Não é incrível você olhar para um Deus que nos criou? Um Deus que pegou o pau, formou o homem, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Não é incrível você olhar para um Deus que te fez, e ao mesmo tempo que Ele te fez, Ele desceu nesta terra para te salvar? Não é incrível você olhar para um Deus que, mesmo depois do homem ter pecado, Ele trouxe o seu plano e disse: eu ainda vou salvar a humanidade? Não é incrível você olhar para um Deus que, quando o homem pecou naquele jardim, Ele não perdeu o controle? Ele disse: saia do meu jardim. Mas detalhe, Ele não disse para sair do jardim porque queria se afastar do homem. Ele disse: saia do meu jardim, porque é que você saindo eu vou me aproximar de você. Se o homem fica no jardim, iria comer da árvore da vida, iria permanecer eternamente no pecado. E aí Deus, com sua sabedoria, a qual não precisa de conselheiro nenhum, Deus, com a sua sabedoria, disse: saia do meu jardim. Se Adão fica, comeria da árvore da vida.
Saia do meu jardim, eu não quero que você coma, porque se você comer, vai ficar eternamente pecando. Saia. E o plano de Deus foi enviar o seu filho. O plano de Deus para nos resgatar a sua presença foi sair. E às vezes você pensa, Deus se afastou de mim. E às vezes você pensa, Deus não está comigo. E às vezes você pensa, há tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. E às vezes você pensa, onde está o meu Deus? Ele só se afastou porque quer se aproximar. Sabe por quê? Porque quando Deus se afasta de você, você sente dependência de Deus. Quando Deus se afasta de você, você sente que depende mais do amor de Deus. Quando Deus se afasta de você, você sente que depende mais da graça de Deus. Porque quanto mais nós vimos o pecador que nós somos, mais percebemos a graça que foi liberada dos céus. É incrível olhar para um Deus que não precisou de conselheiro para criar a terra. É incrível olhar para um Deus que não precisou de conselhos para planejar o futuro da humanidade. Ele mesmo, com a sua sabedoria, planejou todas as coisas para nós. Com a sua sabedoria, Ele planejou todas as coisas. E o plano dele foi redimir a humanidade. Esse foi o maior acontecimento da história. Jesus Cristo pisar na terra. E eu quero falar desses maiores acontecimentos porque nós estamos no período de Copa do Mundo. E aparentemente somente jogos de futebol. Aparentemente nós só queremos torcer pela nossa seleção e queremos ver a nossa seleção trazer a taça da Copa do Mundo. Tudo bem quanto a isso. Somos seres humanos. Estamos nessa terra e precisamos desfrutar de algumas coisas da terra. Algumas coisas. Só que as coisas deste mundo não podem ser uma distração. A Copa do Mundo não pode ser uma distração. Eu vou te falar, o futebol é a maior idolatria do mundo, porque é entretenimento. Quando estamos entretidos no futebol, acabamos deixando de lado Deus, a palavra, a Bíblia. E a Copa do Mundo nós sabemos que é jogo de manhã, de tarde, de noite. Agora, se você ficar 100% focado nessa Copa do Mundo, você não vai fazer como Davi. Davi orava de manhã, de tarde, de noite. Davi buscava a presença de Deus de manhã, de tarde, de noite. Se você focar nesse futebol, logo você vai perder o momento de você glorificar a Deus, de você orar a Deus, de você buscar a presença de Deus. Agora, não deixe com que o futebol venha a ser um motivo para você não buscar a presença de Deus. Israel estava tão focado em outras coisas que acabou não percebendo que o menino Deus estava entre eles. Eles estavam tão focados em outras coisas que acabou não percebendo que Jesus Cristo, o Messias, o prometido, o desejado das nações, o príncipe da paz, o conselheiro, o amado de nossas almas estava entre eles. Eles acabaram não percebendo. Por quê? Porque estavam focados em outras coisas. Agora não deixe com que as distrações deste mundo venham te tirar da presença de Deus. Ele se fez presente. E não foi por acaso. A morte de Jesus não foi por acaso. Eu vejo muitas pessoas lamentando a morte de Jesus. Eu vejo muitas pessoas entristecidas porque Jesus morreu naquela cruz. E Pilatos queria até livrar Jesus. E se Jesus abrisse a boca e falasse alguma coisa, mas ele preferiu ficar calado, porque era o propósito dele morrer naquela cruz. Pilatos não achou condenação nenhuma em Jesus Cristo. Mas os judeus queriam crucificá-lo. Induziu o povo a crucificar Jesus Cristo. Era plano de Deus redimir a humanidade através do seu sangue. Agora veja bem,
João, capítulo de número 2, versículo de número 13 ao versículo de número 22, vai dizer acerca de um tempo em que estava as pessoas lá dentro orando, mas na frente do templo tinha algumas pessoas que vendiam, tinha algumas pessoas que compravam, e tudo isso servia de distração para não focar no que acontecia dentro do templo. É por isso que eu trago essa mensagem, para que nós não fiquemos desapercebidos quanto às coisas que estão acontecendo, quanto ao que vai começar, ou já começou hoje, o futebol. Não ficamos desapercebidos quanto aos sinais que estão acontecendo, que estão se cumprindo. Jesus nos alertou de tudo acerca do fim. Jesus nos ensinou tudo o que aconteceria antes que chegasse o fim. Mateus 24, Apocalipse nos relata várias coisas, ou basicamente tudo. Aí Jesus chega na onde esses povos estão vendendo e comprando, tirando o foco do templo, que é adorar a Deus, tirando o foco do templo, que é pregar a palavra de Deus. Jesus chega com um chicote de cordas e começa a quebrar tudo que eles estavam fazendo. Começa a quebrar as gaiolas com pombas, os currais, tudo que tinha ali, que servia de distração. Jesus quebrava, para que não transformasse a casa que é chamada casa de oração em distração, para não perceber o que estava acontecendo, para não perceber que o fim estava próximo, para não perceber que o reino de Deus era anunciado, para não perceber que o Espírito viria. E aí, os judeus olham para Jesus. Jesus está lá tendo diálogo com eles. Aí os judeus olham para ele e dizem: que sinal você nos dá para fazer essas coisas? Jesus olha para ele e diz: destrua este templo e em 3 dias eu edificarei. Derruba esse templo e em 3 dias eu vou edificá-lo. E os judeus não percebendo o que Jesus queria dizer com aquilo. Então João deixa claro no seu texto que ele estava dizendo acerca do seu próprio corpo. Mate a mim e em 3 dias eu edificarei este corpo. João capítulo de número 19, Jesus é condenado. João capítulo de número 19, Jesus é levado até o Gólgota. João capítulo de número 19, Jesus é morto naquela cruz. João capítulo de número 19, onde Jesus está agonizando naquela cruz. Mas João capítulo de número 20 cumpre o que Jesus diz: vocês destroem este templo e em 3 dias eu edificarei. Mataram Jesus, crucificaram Jesus, colocaram Jesus no túmulo. Quando colocaram Jesus no túmulo, ao amanhecer de madrugada, Maria Madalena vai até o túmulo. Quando ela chega, a pedra está removida, 2 anjos em cima da pedra. Então os anjos perguntam para ela: o porquê estás procurando aquele que vive entre os mortos? Aonde vocês colocaram o meu Senhor? Não está mais aqui. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Por que está procurando aquele que vive entre os mortos? Por que está procurando? Ele já disse para vocês que ressuscitariam. Agora volta até os galileus e diga para eles que ressuscitou. A primeira pregadora do Evangelho, Maria Madalena. A primeira pregadora do Evangelho, ela não foi devagar. A primeira pregadora do Evangelho, ela não foi andando.
primeira pregadora do Evangelho, quando ouviu falar que Jesus ressuscitou, quando viu que a pedra estava removida, ela voltou até os discípulos de Jesus. Quando chegou lá, ela proclamou: Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Quando eu cheguei lá, a pedra estava removida. Ele não estava no túmulo, ressuscitou! Pedro e João correm até o túmulo para conferir. Quando Pedro chega lá, não estava mais lá. Ele percebe que ressuscitou. E aí Paulo vai nos dizer no capítulo de número 15: como vocês dizem que não há ressurreição. Se não há ressurreição, é vã a nossa fé. Se não há ressurreição, vamos rasgar toda a Bíblia, porque de Zacarias para trás não vai valer de nada também. Se Jesus não ressuscitou, o que estamos caçando aqui? Se Jesus não ressuscitou, de que adianta o nosso louvor entoado aqui nesta noite? Se Jesus não ressuscitou, por que ainda evangelizamos? Se Jesus não ressuscitou, por que eu pregaria para vocês nessa noite? Mas nós acreditamos, isso é fato, isso é histórico também. Ele desceu dos céus, fez-se menino, cresceu, ensinou, curou, transformou vidas, salvou, foi ao Gólgota, morreu, foi humilhado, mas ao terceiro dia cumpriu-se a palavra dele. Vitor, como é que você sabe que ele ressuscitou de fato? Os discípulos não morreriam se ele não tivesse ressuscitado. Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, não morreria por amor de Cristo se ele não tivesse ressuscitado. Pedro não seria crucificado se Jesus não tivesse ressuscitado. Não haveriam testemunhas de que Cristo ressuscitou se ele não tivesse ressuscitado. É por isso que em Atos, capítulo de número 11, capítulo de número 1, a versículo de número 11, está ali os discípulos olhando Jesus subindo aos céus. Quando Jesus é assunto aos céus, então os discípulos olhando, quando os discípulos olhando, dois varões se põem de branco, eram anjos, olhando para aqueles homens, dizendo: homens galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar da mesma forma. A ressurreição aconteceu, ele foi assunto aos céus, voltou para o Pai, está junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele foi arrebatado junto ao encontro do Senhor nos ares. Ele foi assunto aos céus. Ele foi assunto aos céus. E aí, quando ele está chegando aos céus, com os anjos que o acompanharam, os anjos que acompanhou Jesus, estavam do lado de fora dos portões celestiais, indo com Jesus. E aí os anjos bradam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Meus irmãos, você percebe que nós estávamos perdidos em nossos pecados? Vocês percebem que nós estávamos em trevas? Vocês percebem que nós estávamos em escuridão? Percebem que não havia luz em nossos olhos? E eu não conseguia olhar para Deus de forma alguma. Nós não conseguíamos olhar para Ele. Ele veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está indo em direção aos céus. Então cumpre o Salmo 24, Hebreus capítulo de número 1, Apocalipse capítulo de número 5. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estavam dentro dos portais celestiais então gradaram: quem é este Rei da Glória? Os anjos que estavam do lado de fora então gradaram: o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória.
Jesus chega ao céu, João estava chorando neste momento. Apocalipse capítulo de número 5. João estava chorando por não haver ninguém digno de abrir o livro e de quebrar os 7 selos. Então Jesus, como um cordeiro que havia sido morto, se põe no meio. O anjo brada lá dentro: João, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que foi morto e ressuscitou e venceu. Então Jesus toma da mão de Deus o livro que continha a nossa salvação. Era o testamento que necessitava alguém morrer, alguém que não fosse pecador, alguém que não estava em trevas. Deus enviou por seu Filho amado, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, tomou da destra de Deus o livro, abriu os 7 selos, e nós podemos ser salvos dessa forma, através dele, através de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, é vão a nossa pregação. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, então voltaríamos todos para casa agora. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Paulo pergunta: como vocês podem dizer não haver ressurreição, se não há? Cristo não ressuscitou, mas se Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Olha o que Paulo diz na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 13, capítulo 4, versículo de número 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, que não têm esperança. Os que morreram, acabou, já está prontos para o julgamento ou para a salvação. Alguns pensam que a morte é o fim da vida. Alguns pensam que a morte é o fim de tudo. Alguns pensam que a morte acaba com a história da humanidade. Não é verdade. A morte é apenas um veículo para te levar à eternidade. A morte é apenas algo que virá sobre aqueles que não estiverem no dia do Senhor. Os que morreram antes da vinda do Senhor. A morte é apenas um veículo. Aqueles que morrem antes do Senhor voltar não tem mais esperança, porque morreram. Agora, o que eles fizeram aqui será o julgamento deles. Já dormem, já não tem a oportunidade mais de ser salva, já não tem mais a oportunidade de buscar a Deus, porque tudo, a eternidade se baseia naquilo que você viveu aqui. Aí Paulo olha: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes demais, que não tenham esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, salvos em Cristo. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz dos céus, ouvida a voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão
ressuscitarão primeiro. Depois, nós, eu, vocês que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com esta palavra. Portanto, consolem uns aos outros com esta palavra. Quando você olha para a sua vida, está tudo difícil. Quando você olha para a sua vida, eu não consigo mais. Você está rastejando e dizendo, eu não consigo mais. Quando o mundo te apedreja, você está dizendo, eu não consigo mais. Quando a lágrima rola em seu rosto, você diz, eu não consigo mais. Quando a tristeza bate em seu peito, você diz, eu não consigo mais. Mas se a tua esperança é esta palavra de Paulo, você será consolado. Agora, o maior acontecimento que estamos aguardando não é esta Copa ter chegado. O maior acontecimento que estávamos aguardando não é qualquer coisa que o mundo pode nos oferecer. O maior acontecimento que estamos aguardando não é um cantor famoso vir até a nossa cidade e cantar. Não é um grande ministro vir pegar essa igreja. Não, não. O maior acontecimento que estamos aguardando é o Senhor Jesus Cristo voltando nas nuvens com poder e grande glória para levar a tua igreja sofrida, para levar a tua igreja que chora, para levar a tua igreja que agoniza. Esse é o maior evento que estamos aguardando. É o maior evento que estamos aguardando, meu irmão. Se você espera outra coisa, eu sinto muito. Você não está focado naquilo que é verdadeiro. Não perca o centro, que é Cristo. Não perca a vontade divina, que é Ele voltar e nos levar. Agora veja bem. 2000 anos. 2000 anos se passaram. E Jesus Cristo não voltou ainda. 2000 anos se passaram e nós estamos aqui congregando, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando as boas novas de salvação. E nada de voltar. E isso não deve ser uma tristeza também para a igreja. Da mesma forma que nós temos que nos alegrar quando Cristo vir, da mesma forma nós devemos alegrar esperando Cristo vir. Devemos nos alegrar também porque Ele ainda não veio. Como assim? Porque se Cristo tarda, nós temos a oportunidade de ainda anunciar para que outros sejam salvos. Nós temos a oportunidade de anunciar para que a sua família inteira seja salva. E nós devemos nos alegrar ainda se Cristo tarda, porque há muitos irmãos dentro da igreja que ainda está perdido. Está na igreja, mas não está centrado. Está na igreja, mas não tem essa esperança de que Cristo vem. Tem muitos irmãos dentro da igreja que estão dessa forma, não esperam Cristo. Não almeja que Cristo venha nas nuvens com poder e grande glória. E quando se fala em Cristo vir, logo ele tem um momento de desespero, porque não espera. Mas a igreja que espera Jesus Cristo, ela se alegra em todo momento, porque esse é o motivo de consolo para a igreja sofrida. Ele vem. Sabe o que é maravilhoso ainda? É olharmos para o nosso Deus e saber que Ele é um Deus de oferta. Primeiro Ele nos ofertou o jardim. Não aceitamos o jardim. Nos ofertou seu filho. E até isso os judeus recusaram. E muitos estão recusando.
Ele nos ofertou a sua graça. E muitos estão recusando. Ofertou o seu amor. E desprezamos o amor de Deus. Ele nos ofertou a sua fidelidade. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele nos ofertou a ressurreição dos mortos. Seremos ressuscitados se morrermos com Cristo, para ir ao encontro do Senhor nos ares. Se não morrermos em Cristo, ressuscitaremos para a condenação, para juízo, e ali não poderemos esconder nada dele. Agora, a minha maior alegria é que Ele nos ofertou o céu. A minha maior alegria é que Ele nos ofertou a sua casa. Não é incrível você olhar para um Deus que criou a terra para que o homem habitasse na terra? E aí Deus diz: eu não quero que vocês fiquem na terra, eu quero que vocês venham para me encontrarem, morar comigo, estar na minha casa, nos céus. É incrível olhar para um Deus que planejou toda a história, e no final da história o único propósito dele foi levar a igreja para habitar com ele. Agora, por que isso é minha maior alegria? Por que é sofrimento? Por que é tristeza? Por que é choro? É dor? É lágrimas? E lá não haverá mais isso. É porque aqui nós temos que dobrar o nosso joelho, e é difícil orar às vezes. Lá nós vamos falar face a face com o Senhor. É porque aqui, quando nós louvamos, às vezes nós nem percebemos a presença de Deus no culto. Lá, enquanto adoramos, Ele vai estar na nossa frente. Aqui é tristeza, mas lá não vai haver mais. É por isso que eu tenho a alegria e a esperança de esperar o meu Senhor. Agora veja bem, Ele vai nos levar ao encontro dEle, para habitarmos com Ele. Ainda mais Ele nos oferta. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 12. Ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele disse: eu vou voltar, os anos dizem, Atos capítulo de número 1, versículo de número 11. Este mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Agora, quando nós subirmos aos céus, nós seremos recompensados ainda. E eu não sei qual é o galardão. Eu não sei qual é a recompensa que Deus vai nos dar. Mas eu sei que cada recompensa que Ele nos dá não é igual. Eu sei que cada recompensa que Ele vai nos dar é diferente. E essa recompensa que Ele vai dar a cada um de vocês, isso depende de vocês. Não pense você que o ladrão da cruz vai ter a mesma recompensa que Joe Wesley. Não pense você que aquele ladrão da cruz vai ter a mesma recompensa do que Paulo teve. Porque não vai. Agora pensa você chegar aos céus e a tua recompensa for palha. Logo passará pelo fogo e se queimará, não terá recompensa. É por isso que você não deve ficar somente sentado em bancos, ouvindo um pregador pregar e não colocar em execução a palavra que você ouviu. Não pense você que se hoje você ficar sentado em banco, quando você subir aos céus, vai ser o momento em que você vai ter a mesma recompensa do que os evangelistas. Alguns falam que vai ser pedrinha na coroa, né? Quantas almas você ganhou? Pedrinha na coroa? Não sei. Isso é um mistério. Agora, a sua recompensa ela será baseada nas coisas que você fez, nas obras que você fez. Se você fez muito para o reino de Deus, muito se terá em recompensa. Se você fez pouco para a obra de Deus, pouco se terá em recompensa. Não deixe que as tuas obras sejam palha.
Porque quando passar pelo fogo será queimada, madeira será queimada. Mas se a tua recompensa for ouro, não vai ser queimada. Busque grandes recompensas. Como? Fazendo a vontade de Deus. E quando eu digo vontade de Deus, não é renúncia. Renúncia é a obrigação do cristão. Estou falando do id. Estou falando de cumprir a vontade de Deus. Agora, nem todo mundo é evangelista, é claro. Nem todo mundo é evangelista. Nem todo mundo tem o ministério de sair às ruas pregando o evangelho. Nem todo mundo tem o ministério de ser pastor. Nem todo mundo tem o ministério de ser cantor. Nem todo mundo tem o ministério de ser... A verdade é que Deus deu a cada um ministério, um chamado. Descubra e execute, e terá o seu galardão. Descubra e execute, e terá a recompensa que você tem. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 30, para finalizar. Mateus capítulo 24, versículo de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Lembra quando eu disse que há muitos cristãos que não esperam a vinda do Senhor? É porque são da terra. É por isso que quando Jesus diz aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Tribo, povos da terra. Eles vão se lamentar quando ver o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Eles vão se lamentar, por quê? Porque não serão salvos. Porque se lembrarão da pregação do evangelista. Porque se lembrarão que quando estava sentado na igreja, o pastor dizia, vai voltar. O pregador dizia, arrependa-se. É por isso que esses aqui se lamentarão, porque não estavam esperando. Era como as virgens loucas, e quando ouviu-se um grito, elas se lamentaram porque não havia azeite em suas botijas. Quando virem o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão. Mas aprove a Deus, você não é da terra, você é do céu. Então você vai ver o sinal e vai se alegrar, vai glorificar e vai subir ao encontro do Senhor nos ares, porque você não é da terra, você é do céu. Glória a Deus. Você não é da terra, você é do céu. Mas os povos da terra se lamentarão. Você se lamentará se Jesus voltar? E talvez você diga, eu não estou esperando. A nossa alegria é que você ainda pode ter essa esperança. E talvez você diga, eu ainda sou da terra. Mas você tem um passo para ser do céu. E talvez você diga, eu ainda estou aprisionado em meus pecados. Um dos versículos meus preferidos da Bíblia foi o que o irmão Magno deu no início. João capítulo de número 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E é incrível quando Paulo diz que temos um acusador. É como se nós estivéssemos em um tribunal. E nesse tribunal estava nós, o Espírito Santo, a testemunha, Satanás, o acusador, Jesus Cristo, o advogado, e Deus, o juiz. E aí,
Vocês olham os seus pecados e dizem: Senhor, eu pequei. Está confessando. E você é um réu confesso, e toda a condenação está sobre você porque você reconheceu que é um pecador. E aí Satanás te acusa e não tem mais jeito. Aí chega o Filho de Deus, o advogado, aquele que para causas impossíveis ele sempre tem um jeito. Aquele que quando vê o povo em trevas, ele é a luz. E aí quando você estava confessando o seu pecado, Satanás te acusando e a fiel testemunha te ajudando, o advogado chega e diz para você que ainda tem um jeito. O advogado Jesus Cristo, que ele pega a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e diz para o grande juiz: está escrito, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu sou o pior pecador, meu irmão. Eu sou o mais sujo dos pecadores, mas eu tenho a grande alegria de estar aos pés da cruz e saber que nenhuma condenação há para mim quando eu estou nos pés de Jesus Cristo, em saber que ninguém pode me acusar, em saber que Satanás não pode levantar e dizer: não vai ser salvo, mas eu posso me alegrar, porque nenhuma condenação há para nós que estamos nele. Enquanto a trombeta de Deus tocar, nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos Ares. Nós seremos salvos. Nenhuma condenação há. O mundo não espera e se lamentarão. O mundo não espera e se lamentarão. Mas a igreja será arrebatada junto ao encontro do Senhor dos Ares. Você faz parte da igreja? Você faz parte do povo de Deus? Coloque-se com os pés. Você faz parte do rebanho? Quando Jesus Cristo voltar, ele vai fazer distinção do joio e do trigo. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai fazer distinção dos bodes e ovelhas. Ele vai fazer distinção de tudo. E não vai ter como nós escondermos mais. A igreja espera. O mundo não. Os povos da terra se lamentarão. A igreja não lamenta a vida de Cristo. A igreja nem mesmo lamentou a morte de Jesus, porque nós temos naquela cruz a salvação. Temos naquela cruz a vida eterna.